Oi pessoal, a gente vai iniciar agora a terceira e última oficina desse trabalho que a gente está fazendo, né? A primeira oficina vocês viram a questão de como trabalhar o gênero textual na sala de aula, através da ferramenta que é a sequência didática, que vocês já conhecem, quem não conhecia passou a conhecer através da primeira oficina. A segunda oficina, a gente trabalhou a correção, como proceder, como fazer uma correção de textos no que os alunos produziram. E agora nós vamos para a terceira e última oficina, que é como trabalhar a reescrita. Eu costumo falar que o trabalho de produção de texto na escola ele tem que ter 4 passos. Cinco passos. O primeiro passo é o professor preparar o aluno, né, escolher o gênero, planejar, ensinar as características do gênero para o aluno, fazer a leitura do gênero escolhido para o aluno sentir o que é aquele gênero. O segundo passo é a produção, onde o professor vai propor ao aluno uma ideia de produção interessante para o aluno escrever o texto e deixando claro para o aluno que aquele texto não é só para o professor corrigir, ele vai servir para outras coisas também, para circular, ele tem um propósito maior. Então, produziu, o terceiro passo, seria a correção do texto, onde o professor vai, com a sua orientação, com o seu conhecimento, com a sua carga de leitura, fazer uma correção naquele texto, de modo que vai orientar o aluno a preparar o aluno para fazer a reescrita do texto. O quarto passo é o que a gente vai ver hoje, que é a reescrita do texto. Por que tem que se fazer a reescrita? Qual a importância da reescrita? Para que ela serve? E o último passo seria a circulação do texto. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Todo texto produzido na sala de aula tem que circular. Ele não pode ficar só ali na sala de aula. Ele tem que ir para algum outro espaço, alguma outra pessoa tem que ler. O aluno tem que saber que ele está escrevendo com um objetivo e com um objetivo fora da sala de aula. O texto não pode ser só para o professor olhar, só para ficar no caderno, só para matar o seu tempo e você ficar à toa na sala de aula, não. O trabalho com texto é um trabalho sério, detalhado e que o aluno tem que saber o objetivo da escrita dele. Então vamos começar a oficina de hoje e como eu falei com você, a gente vai falar de reescrita de textos, tá? Deixa eu abrir a apresentação aqui. Então, a gente começa com uma citação que é de novo da Antunes, né, do livro Oficina de Português. Ela fala assim, ó: talvez seja preferível que os alunos escrevam menos, mas que possam revisar e reescrever seus textos até mais de uma vez, tornando-se essa prática assim um hábito já previsto nas atividades escolares com a escrita. Então, a primeira coisa que a gente tem, que a primeira máxima dessa oficina é: a reescrita é um direito do aluno. O aluno tem que ter o direito de rever o texto dele, de observar os seus problemas e de refazer aquilo ali, porque ele sempre pode fazer melhor do que ele fez numa primeira vez. Tá? O professor tem que garantir esse direito para o aluno. E aí o que ela fala aqui que é muito interessante é isso aqui, ó: tornando-se essa prática um hábito já previsto nas atividades. Então o aluno, quando ele escreve o texto dele, ele já tem que saber que aquela primeira versão vai ter direito a ser reescrita. Então você, na sua prática, tem que deixar os seus alunos cientes. Por exemplo, quando eu vou fazer uma produção de texto, eles sempre perguntam: vale nota? Eu falei: vale, mas só vale nota depois da reescrita. Eu vou entregar a vocês corrigido e vocês vão reescrever. Aí vai valer uma nota. Agora, de primeiro não vale. Porque a minha primeira correção é só para orientar o aluno como que ele vai fazer a reescrita. Vamos para a oficina. Então a gente começa aí fazendo a diferenciação entre revisar um texto, retextualizar um texto e reescrever o texto. Por que eu faço essa diferença? Eu trabalhei em assessoria pedagógica de 2 escolas particulares aqui em Vila Velha com as professoras de 1º a 5º ano. E aí eu percebi que elas pensavam que reescrita é, por exemplo, quando elas contavam uma história e o aluno escrevia aquela história no caderno. Né? Se fazia muito isso nas 2 escolas. E aí eu cheguei lá e acabei com isso. Porque isso não é produção de texto. E nem é reescrita de texto também. O aluno reescrever um texto que o professor dita não é reescrita. A gente vai ver isso agora. Então o primeiro conceito que a gente tem aí, ó, é revisar o texto. O que é revisar? É o momento em que o aluno, sem a ajuda do professor, corrige o que ele mesmo está escrevendo.
Pode ser aquela última olhada no texto, né? O aluno terminou de escrever, orienta ele, dá uma olhadinha, lê de novo seu texto, vê se sua letra tá bacana, como é que tá, e acerta aí o que você conseguir acertar. Porque até a gente mesmo, quando escreve assim de primeira, a gente acaba dando uns vacilos que, olhando depois, a gente já consegue consertar. Então, isso seria revisar um texto. Retextualizar. O que é? Isso sim era o que as professoras faziam. Retextualizar é uma atividade de produção textual que se constrói a partir de um ou mais textos base, os quais são tomados com o objetivo de sumarização, descrição e ou reflexão em um outro texto. Essa atividade cria uma nova situação de interação. Portanto, haverá uma mudança do propósito comunicativo em relação ao texto base. Então, por exemplo, quando a professora contava uma fábula na sala e o aluno reescrevia aquela fábula no caderno, aquilo não era reescrita, aquilo era uma retextualização. É retextualizar. Quando você manda o aluno ler um texto e fazer um resumo, ver um filme e fazer uma resenha, isso é retextualizar. Onde ele pega o texto base, que seria o filme, por exemplo, e cria um outro texto, que seria uma resenha. Tá? Ou ele lê um outro texto qualquer e vai fazer uma notícia e vai fazer um resumo da notícia. Ele leu o texto base e fez um outro texto. Então ele retextualizou, ele não reescreveu. E o que é reescrever um texto? Reescrever envolve procedimentos que têm como objetivo o aperfeiçoamento de um texto, mantendo-se, portanto, inalterado o mesmo propósito comunicativo. Ou seja, aqui eu passo de um filme para uma resenha, eu mudei o propósito comunicativo. Eu passo de uma fábula para um texto de sala de aula, eu mudei o propósito comunicativo. Aqui não, eu vou pegar um texto narrativo que eu escrevi, meu professor corrigiu, eu vou reescrever aquele texto. Eu só vou melhorá-lo, eu não vou mudar o propósito. O meu leitor continua sendo o mesmo, o meu propósito de escrita continua sendo o mesmo. Então não altero o propósito comunicativo. Então isso é reescrever um texto. Então, sabendo o que é reescrever, a gente aprofunda essa noção de reescrita. Então aqui eu li vários artigos, vários livros e eu fui bricolando, juntando a opinião de diversos autores e pesquisadores sobre o tema. Então a reescrita é uma atividade que parte do texto original, que foi o que o aluno fez, considerando como um elemento um texto inacabado, que após o trabalho de reflexão sobre a linguagem, e esse trabalho de reflexão o professor faz em parceria com o aluno. Quando você corrige o texto do aluno, você está participando desse trabalho de reflexão sobre o texto dele. E aí você entrega para ele, ele vai olhar suas observações e ele também vai participar desse processo de reflexão. E aí depois da reescrita a gente gera um novo texto, um texto melhorado, um texto mais forte, mais interessante. Guedes, depois está lá na bibliografia no final quem é Guedes, eu não lembro de cabeça o nome da pessoa não. Ela diz que reescrever o texto, exercer a segunda, a terceira, a quarta chance, é um direito do escritor. Já o direito do leitor é o de receber uma explicação mais clara possível a respeito daquilo que fez um esforço honesto para entender. Desse modo, a reescrita faz parte do processo da escrita, sendo uma prática essencial para o ensino de produção textual. Então aqui eu até marco de vermelho o que ela disse, porque eu preciso que vocês botem isso na cabeça de vocês. Se você propôs uma produção de texto na sala, você vai ter que fazer uma correção e o aluno vai ter o direito à reescrita. Pelo amor de Deus, nunca mandem as minhas férias, escrevam... Não façam isso, por favor. Produção de texto é uma coisa séria na sala de aula. É um trabalho que tem que ser feito com seriedade. Tá? Então, é isso aqui que ela falou. O aluno tem o direito de várias chances de reescrever, tá? Porque o leitor que vai receber aquele texto merece, ele é uma pessoa honesta e ele merece receber um texto claro para poder entender. E por isso que a reescrita vira uma prática essencial no trabalho com produção de texto. Continuando aqui. A importância do ato de reescritura de texto reside no fato de que provoca o diálogo do sujeito-autor. Quem é o sujeito-autor no nosso caso? É o aluno, com o seu produto criado, que é o texto. Então aí, ó, a reescritura vai fazer agora um diálogo entre o aluno e o texto. O texto de primeira versão que ele fez, junta com a reflexão dele, e eles vão fazer um diálogo aí.
possibilitando um relacionamento mais interativo com o seu próprio texto. Então aí ele faz essa prática aqui, ó, confrontamento, aguçamento, exclusão de enunciados. O aluno sai ao reescrever do estágio emocional, que foi aquele primeiro estágio de inspiração, onde o professor chega e escreve uma crônica, e para mim ele tem que se virar para escrever uma crônica, que gerou a primeira escrita, e passa ao estágio de maior racionalização sobre o que foi materializado. Então, quando ele recebe de volta aquele texto corrigido, cheio de anotações, cheio de apontamentos, ele teve um tempo para pensar no que ele escreveu, ele vai conseguir fazer um texto melhor. Então, nesse encontro de um eu escritor, que é o aluno no seu primeiro estágio de como é que ela fala aqui, gente? Seu estágio de emocional, né? O seu estágio de inspiração, um tu reescritor. Esse tu reescritor, que na verdade ainda é o aluno, porém numa outra posição social, ele está preparado mais para a razão, para racionalizar aquele texto ali. Então esse encontro só pode acontecer no que Bakhtin, vocês estudaram o quinto período, estudou bastante semestre passado, né? Na teoria de linguística aplicada. Bakhtin chama de cadeia da comunicação verbal. O aluno não é um mero receptor, pois, ao receber o seu texto com apontamentos do professor, tende a compreender. Então, o que ele compreende? Ó, a significação linguística de um discurso e adota simultaneamente para com esse discurso uma atitude responsiva ativa. Isso aqui é um conceito-chave de Bakhtin. O que é atitude responsiva ativa? Ela acontece na interação. Então, a interação é eu e o tu. Tanto o falante quanto o ouvinte, eles vão participar de uma interação e os dois vão ter essa responsabilidade. Eu que estou falando, eu que sou o falante, eu tenho a responsabilidade de tentar me fazer entender da melhor maneira possível, e quem está me ouvindo, o meu ouvinte, ele também tem a responsabilidade de tentar fazer o maior esforço possível para entender o que eu estou falando. Então, essa cooperação na interação, onde o falante tenta ser o mais claro possível e o ouvinte tenta, da maneira mais dispendiosa possível, entender o que o outro está falando. Isso Bakhtin chama de atitude responsiva ativa. Ele concorda ou discorda, completa, adapta, apronta-se para executar, etc. Essa atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso. Então é isso que eu falei. A atitude responsiva ativa é os dois, os três, os 1000 participantes da interação verbal, eles estarem dispostos a um entender o outro. E isso é a atitude responsiva ativa, um conceito bem fácil de entender. Então esse processo possibilita ao aluno que veja o que antes ele não via em seu texto, porque agora tem o dedo do professor lá no texto, indicando para ele aqui, ó, o seu problema está aqui, ó, resolve isso aqui, ó. Então para Bakhtin, a reprodução do texto pelo sujeito, que se dá no processo de volta ao texto, releitura, nova redação, é um acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na cadeia da história da comunicação verbal. Então Bakhtin, ele fala de tudo, né, gente? Inclusive até de reescrita de texto, Bakhtin já falava lá no século passado. Portanto, quanto mais o ato de reescrever acontecer, mais o autor irá perceber que o texto poderá ser modificado. Isso é real, né? Quanto mais a gente mexe no texto, mais a gente vê que poderia ter mudado ali, aqui. Então, e assim, esse texto vai ganhando condições de domínio da modalidade escrita, porque vai internalizando regras de composição de gêneros textuais, consequentemente melhorando seu desempenho redacional e compreendendo aos poucos o mundo dos textos escritos. Os alunos que vêm lá desde novinhos fazendo a prática da reescrita, quando eles chegam lá no 8º, 9º ano, ou até mesmo no ensino médio, eles já não têm mais tantos problemas na escrita, porque eles já vão aprendendo a refletir sobre o texto dele mesmo, né, com essa prática de reescrita, e a partir do momento da reflexão, nesse primeiro estágio de escrita dele, ele já não vai ter tanta dificuldade igual ele tinha lá no começo. Então a reescrita, cumulativamente, ela é muito interessante também. Então, segundo Sercundes, ela diz que, partindo do próprio texto, o aluno terá melhores condições para perceber que escrever é trabalho, é construção do conhecimento, e estará, portanto, mais bem capacitado para compreender a linguagem, ser usuário efetivo e, consequentemente, aprender a variedade padrão e inteirar-se dela. Então, essa é mais uma função da reescrita, né? A reescrita proporciona isso também ao aluno.
Um dos motivos mais importantes para a reescrita de textos acontecer é o fato de que só aprendemos a escrever quando escrevemos. Isso aqui é uma máxima também, gente, que a gente acha óbvio, mas é verdade. Não adianta, nossa, esse menino não sabe escrever. O professor adora falar isso. Professor de 6º ano, então, nossa, o que essa professora do 5º ano ensinou, que esses meninos não sabem nada? Um adora criticar o outro, só que você já pensou, já parou para pensar, eu já botei esse moleque para escrever? Porque a gente só aprende a escrever escrevendo, só aprende a ler lendo, não tem jeito. Tem que praticar, ficar na falácia, ficar no discurso, que tem muito professor que eu vejo por aí que é isso, é falácia, só sabe falar, mas trabalhar que é bom, deixa a desejar. Então, assim como só aprendemos a ler quando lemos, segundo reforça Rocha, quando afirma aqui, presta atenção, o indivíduo só passará a dominar a escrita se houver uma prática efetiva dessa atividade, e é função do professor propiciar isso para o aluno. É a nossa função fazer com que esse moleque escreva, que ele leia. Não é do pai, não é da mãe, não. Essa função é nossa. E a gente não pode renegar isso para o aluno. Todos nós sabemos que não há teorias que ensinem a redigir. Do mesmo modo como não existem livros, teorias ou métodos que ensinam a interpretar textos. Podemos dizer que aprende-se a redigir, redigindo, sem se esquecer, porém, da importância da motivação pessoal e da orientação do professor, que essa é a nossa função. Aqui tem outra citação de Antunes que eu acho muito interessante. O que parece inaceitável é deixar que se instale no aluno a postura alienante de transferir para o professor o poder absoluto de revisar, julgar, avaliar e reformular seu texto. Um aluno que pratica a reescrita na sala de aula, ele sabe que ele também pode fazer isso, revisar, julgar, avaliar, ele aprende. Com o tempo o aluno vai aprendendo os macetes de como melhorar o texto. Assim, não se desenvolve no aluno a autonomia, que requer postura crítica, autoavaliação, levantamento de hipóteses, busca de melhor alternativa, atitudes essenciais para quem empreende qualquer aprendizagem não mecanicista. E a atividade de reescrita, gente, é uma atividade altamente reflexiva, que ela foge totalmente desse conceito mecanicista de ensino, tá? Então, se você não quer propiciar um ensino mecânico, proporciona a reescrita para os seus alunos, porque é uma atividade de reflexão, que é o que pede, né? Então, reescrita, mudanças de foco. Então, com o tempo, com os estudos, as coisas estão mudando, os professores estão percebendo, até mesmo a própria atividade de reescrita na sala de aula mudou. Uma situação equivocada que pode ocorrer com esta atividade é quando a reescrita torna-se um trabalho de limpeza, em que o objetivo fundamental consista em retirar as impurezas numa tentativa de evitar futuras repetições. E isso eu falei com vocês na oficina passada. Da correção do professor não pode ficar na superfície do texto, porque corrigir só a concordância, corrigir só a ortografia, isso é muito fácil. Você tem que mostrar para o aluno o que está por trás do texto dele. Lembra que eu falei? A microestrutura e a macroestrutura. A gente corrige a micro, mas tem que futucar a macro. Mostrar para o aluno que ele tem problema de coerência no texto, que ele deveria ter colocado outras coisas, que ele deveria ter descrito melhor a situação. Então, a correção serve para isso. E a reescrita tem que ir além de limpar o texto, que antes se usava até a palavra higienização do texto, antigamente. Né? Quando eu comecei a dar aula, os primeiros cursos que eu fiz, eu ouvia esse termo, higienização, né? Como se o texto fosse uma coisa suja que precisava ser limpada. E não é isso. O texto, na verdade, ele é uma primeira versão que pode ser melhorada. Ele não está sujo, ele não está ruim, ele pode ser melhorado. Ou seja, o olhar dos alunos é direcionado a buscar os elementos de transgressão ao que foi estabelecido pelas regras de ortografia, concordância e pontuação. Como se as relações de sentidos emergentes do processo interlocutório não fossem mais importantes. Então, atenção, professor, isso aqui é importante, tá? As relações de sentido, o processo de interlocução tem que estar na sua correção e tem que ser observado na reescrita do aluno. Então, como consequência, tem-se um texto linguisticamente correto, mas prejudicado na sua potencialidade de realização. Isso acontece muito. Eu estou corrigindo textos agora do 2º ano, que eu dou aula, do ensino médio, e é isso que eu tenho. Eu tenho textos que não tem um problema ortográfico, não tem um problema de concordância, mas que não me falou nada. É um texto vazio, que não serve para nada. Que o aluno vai ter que futucar ele todinho de novo para colocar, enxertar coisas ali que tornem aquele texto interessante para o leitor. Então é isso que eu, como professor, estou preocupado. Eu não estou preocupado em falar, nossa, como esse menino escreve errado. Não, que legal, ele escreveu errado, mas poxa, que texto interessante,
Que história bem contada, tá? É isso que importa pra gente. Então, o objetivo das atividades reescritas, atenção aqui, ó, é fazer com que o aluno passe de escritor para avaliador do seu próprio texto. A reescrita vai fazer isso, fazer com que o aluno deixe só de escrever e passe, através de um processo de reflexão, a avaliar o seu próprio texto. Então, ó, o aluno não escreve para ser lido, mas para ser corrigido. E a lógica escolar elimina desse modo a atitude responsiva ativa, pois o aluno não sabe de antemão que nada ou muito pouco pode esperar como resposta efetiva ao que produz. Então é o que eu falei para vocês. Se o aluno escreve só para o professor corrigir ou só para ficar no caderno, por que elimina a atitude responsiva ativa? Porque o aluno fez o esforço dele de ser claro. Agora o professor fez esforço de entender o que o aluno queria dizer? Não, porque ele nem observou. Então a atitude responsiva ativa depende dos dois elementos, dos dois que estão interagindo nessa comunicação aí. O professor tem que fazer o seu esforço e o aluno. E quando o professor devolve o texto para o aluno todo corrigido, o aluno participa dessa atitude responsiva ativa agora como ouvinte, de se fazer entender o que o professor escreveu, as observações que o professor deixou no texto dele. Então, portanto, é importante que a reescrita seja entendida aqui como um procedimento visto de uma outra perspectiva, em que o aluno, em sua primeira versão do texto, tem uma atividade reflexiva centrada nos aspectos do o que dizer, como dizer, que palavra usar. Então, no primeiro momento de escrita, o aluno se preocupa com isso aqui, ó. Agora, nesse segundo momento, que é o processo de reescrita, o aluno centra esforços em questões pertinentes ao plano textual discursivo, ou seja, dizer mais, dizer de outro jeito, analisar ou corrigir o que foi dito como propósito de compreensão. Isso aqui eu vou mostrar para vocês nos exemplos que eu tenho de alunos meus aqui, de reescrita. Vocês vão ver como que o aluno parte desse estágio aqui, do que dizer, como dizer, para esse aqui, ó, dizer mais, dizer de outro jeito. É impressionante observar como o próprio aluno, eu vou mostrar exemplo para vocês, de aluno de 6º ano, como eles, sozinhos, conseguiram fazer melhorias nos textos deles. Seguindo aqui, o que o PCN diz de reescrita? Vamos rapidamente. PCN, vocês leram um trecho deles, vocês sabem que seria a Bíblia da gente que dá aula de língua portuguesa, seria o PCN de língua portuguesa, que é um documento que norteia o ensino de língua portuguesa no Brasil, que é esse país tão grande, e se cada um der aula de um jeito, vai virar bagunça esse negócio. Então a gente tem o PCN, que é um parâmetro que serve para nos orientar. Então, sobre reescrita, ó, os objetivos de língua portuguesa, que foram o que vocês leram para fazer aquele trabalho, o 5º período leu para fazer o trabalho da 3ª semana, na minha disciplina. Então, os objetivos de língua portuguesa estabelecidos pelos PCN são, então tá aqui, ó, ele vem descrevendo tudo que um professor de português tem que fazer, ó. Produzir texto escrito, coeso, coerente, dentro dos gêneros previstos para o círculo, ajustados a objetivos e leitores determinados. Isso aqui é o que eu sempre falo com vocês, ó. O aluno tem que saber para que ele está escrevendo e para quem. Ah, você está escrevendo uma notícia para um jornal que a comunidade da escola vai ler. Ou você está escrevendo para um livro que vai ser lançado para todos os pais, o pessoal que trabalha na Secretaria de Educação lerem. Então ele tem que ter essa noção aqui. Isso está no PCN e eu já venho falando isso com vocês. Escrever texto com domínio da separação em palavras, estabilidade de palavras em ortografia regular, de irregulares, mais frequentes na escrita e utilização de recursos do sistema de pontuação para dividir o texto em frases. E, aqui vem o ponto que toca na gente agora, ó, revisar seus próprios textos a partir de uma primeira versão e com a ajuda do professor, que é você, redigir as versões necessárias até considerá-lo suficientemente bem escrito para o momento. Então a reescrita está aqui garantida no PCN, a gente não pode negar isso para o aluno. Aqui tem aqui, ó, o PCN falando de reescrita. Como que a gente pode fazer reescrita? Eu não vou ler isso tudo não. Vamos só no que aqui, ó. Seleção de um dos textos produzidos pelos alunos. Por quê? Existem dois tipos de reescrita, a coletiva e a individual. A coletiva é depois que você trabalhou uma produção de texto com a sala inteira, você pode escolher um dos textos dos alunos e usar como exemplo. Você pode copiar esse texto e entregar para os alunos. Você pode tirar um trecho dele e jogar no Datashow na sala. Né? Se sua escola não tiver, pode fazer uma transparência, pode escrever esse texto num cartaz e pregar na sala, e junto com os alunos, vocês vão fazer a reescrita desse texto, juntos, eles dando, você orientando e eles dando a solução para os problemas que vão ser encontrados nesses textos, tá? Análise e discussão dos problemas selecionados, que é essa questão que eu falei com vocês, os alunos
participarem, reelaboração do texto, ó, refacção coletiva, que é isso que eu falei. E aí tem a reescrita individual, que eu vou mostrar um exemplo, onde o professor corrige, entrega o texto para o aluno e ele vai fazer a reescrita dele sozinho, tá? Aí aqui, ó, aqui é a Juliana Assis, que é uma pesquisadora da PUC de São Paulo. Ela fez o doutorado dela falando sobre reescrita de texto. Ela fala assim, ó: a reescrita é direcionada principalmente pelas pistas e orientações contidas na avaliação do texto realizada pelo professor. Então, se a reescrita do aluno não saiu bem feita, em 90% das vezes a culpa é do professor, que não orientou direito. Quando você orienta o aluno na sua correção, orienta na hora da aula, ele vai conseguir uma boa reescrita. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a função do professor, estamos acabando já. Para os PCNs, cabe ao professor a tarefa de planejar e desenvolver atividades que levem os alunos a refletir sobre seu próprio texto, tais como atividade de revisão, de reestruturação ou refacção do texto, de análise coletiva de um texto selecionado. Essa questão de análise coletiva, a reescrita coletiva, é muito interessante. Eu sempre fazia com meus alunos do ensino fundamental, né? Onde eu pregava lá, botava no quadro. Na época eu usava transparência porque a escola não tinha data show ainda. Botava lá na parede o texto de um colega, ficava todo mundo curioso para saber quem foi, e aí a gente reescrevia o texto daquele colega, tornando ele melhor. E aí eu entregava uma cópia para eles, eles colavam a cópia original, o primeiro texto no caderno, e depois copiavam do quadro o texto que a gente fez juntos. Ficava muito interessante, e eles percebiam como que o texto pode ser melhorado. Então, depreende-se, portanto, que a reescrita insere-se no processo de produção textual. Já falei lá no começo, hoje. Não existe produção de texto sem reescrita. Se você vai dar uma produção de texto e está com preguiça de fazer a reescrita depois, não faça a produção de texto. Vai brincar de outra coisa com seus alunos. Porque produção de texto é sério. Você vai propor, ensinar o gênero, propor a produção, para depois fazer a correção e depois botar as crianças para reescreverem. Se não for para fazer isso, nem vale a pena, tá? Então, desculpa. A reescrita insere-se no processo de produção textual com a intervenção do professor no texto discente, apontando problemas ortográficos, concordância, acentuação, coerência, paragrafação, pontuação, sempre referentes ao contexto de uso e ao gênero, para que gradativamente os alunos possam avaliar. Olha a palavra gradativamente, ó, isso é uma coisa com tempo, é uma poupança que você faz com seu aluno. Você vai ensinando a ele lá desde o 6º ano, então quando ele chegar lá no 9º ano, ele já vai estar fazendo sozinho isso, você pode ter certeza. Os alunos possam avaliar a adequação do uso de uma forma ou de outra, de acordo com as condições de produção. Então, a tarefa de ensinar o aluno a identificar os problemas do texto, usando para isso o conhecimento que possui sobre a língua, aqui, gente, ó, exige do professor a prática constante de leitura de textos, o estudo das características dos gêneros, a competência como escritor, saber escrever bem e corretamente. Então, o que o professor vai ensinar se ele não sabe? Né? E é o que eu sempre falo, trabalho de professor é trabalho de bandido, porque você tem que trabalhar antes, durante e depois. Antes de dar uma aula, você tem que pesquisar. Eu faço isso, eu vou ensinar o gênero de teatro, eu vou na internet, busco as características do gênero, anoto no meu caderno, leio o texto, pego o texto de teatro, imprimo, levo para os alunos. É trabalho, não tem jeito. Ensinar a produção de texto dá trabalho. Mas se você é um bom professor, o resultado que você vai ter, você vai sentir prazer, como eu sempre senti. Então, o ato de ler muito e ler gêneros variados favorece a atuação do professor como parceiro experiente dos alunos. Bota isso na sua cabeça. Eu sou um parceiro experiente. Eu tenho que saber mais que o aluno. Não tem essa, o professor está ali para orientar. Não, o professor tem que saber mais que o aluno. Senão não tem por que ele estar ali. Quanto mais o professor souber sobre textos que ensina, melhor será a qualidade da sua intervenção. Intervenção aqui a gente sabe que é a correção. Então, quanto mais você sabe, melhor mais pista você vai poder dar para o aluno, mais dica você vai poder dar para o aluno. Então, gente, leia. Aqui é a bibliografia, né? Bakhtin, PCN, Olívia Figueiredo, Paulo Coimbra, a Guedes lá do começo é Paulo Coimbra, tá? Aqui Juliana a Rocha, né? E agora vamos aos exemplos, ó, vivenciando a prática. Aqui eu trouxe para vocês aquele mesmo texto da Lorena lá, na época ela era 5ª série, né, que não chamava Ana ainda, que esse texto é de 2010. É o mesmo texto da Lorena que eu trabalhei na oficina de correção. Tá vendo, ó, a correção que eu fiz.
E aí eu vou mostrar para vocês a reescrita dela, principalmente desse parágrafo aqui, ó, que eu estou marcando, que eu botei uma interrogação, que é um parágrafo que não dá para entender. Então como é que eu faço? Eu fiz a correção do texto, corrigi a turma inteira, então eu vou devolvê-los o texto, para que eles possam fazer a correção. Então eu devolvo o texto junto com isso aqui, ó, que é uma ficha de autoavaliação. Isso aqui eu tirei de um livro que chama Tijolo por Tijolo. É um livro bobinho, mas que traz essa proposta de autoavaliação. E aí cada gênero vai ter uma tabela de autoavaliação diferente. Essa é do texto narrativo, mas tem da notícia, tem do texto informativo, tem do texto científico. Acho que é só buscar na internet. Tijolo por Tijolo é uma coleção. E aí você acaba achando de língua portuguesa que vai ter isso. Então eu entrego para o aluno e falo para eles, vocês têm essa tabela, vocês vão ler o seu texto primeiro, olha tudo que eu anotei, que eu escrevi, a correção que eu fiz. Se não entendeu, me pergunta, depois vocês vão responder a ficha. Então a Lorena leu o texto dela e veio para a ficha. Primeiro aí você tem a estrutura do texto, que é o texto narrativo. Coloquei os personagens, caracterizei, descrevi como é o lugar da história, falei em qual época se passa a história, então ela observou que ela não falou. Produzi diálogos entre os personagens do meu texto, ela disse que não. Fiz um final que é coerente, ela disse que sim. O meu texto está de acordo com o que o professor sugeriu, ela disse não. Olha que importante isso, ó. Forma do texto, coloquei título, aí ela faz isso tudo, ó. Usa ponto final, exclamação, interrogação, travessão. Usei letra maiúscula, nome próprio. Agora aqui, ó, fiz substituição de nomes por pronomes. Ela percebeu que não, que tinha repetição no texto dela. Fiz substituições de sinônimos para repetir as palavras, não repetir as palavras, ela disse não. Separei as sílabas, não. Depois terminei, fiz releitura para verificar se há erros ortográficos, ela disse que não. Minha letra está legível, destaquei o título, já foi assim. Então eu digo a eles, vocês vão observar o seu não agora. O que você botou de não, você tem que melhorar na reescrita. Você tem que observar melhor o que você mesmo julgou que não. Então é uma tarefa muito interessante fazer isso aqui. Então aqui eu separei um texto, um trecho, aquele parágrafo que eu mostrei lá para vocês, do texto da Lorena. Vou ler para vocês. Olha como é que estava o parágrafo, ó. Aqui era uma história, acho que eu já falei para vocês. Eu criei, a gente estava estudando narrativa de suspense. Então aí a gente criou a situação de dois meninos. Essa escola era em São Pedro, aqui em Vitória. E aí a gente criou uma situação de 3 meninos que estavam soltando pipa na rua e a pipa caiu no quintal de uma senhora chamada Dona Jurema, que era uma velha muito ruim e que ninguém podia olhar para dentro do quintal de Dona Jurema. Então a missão deles era resgatar essa pipa. Então todo o suspense era esse, se ia conseguir ou não resgatar a pipa. Então esse trecho, esse parágrafo da Lorena ficou muito confuso. Olha como é que ela faz, ó. Mesmo achando muito estranho... Ah, não é Jurema não, é Jussara o nome da velha. Desculpa, gente, errei. Mesmo achando muito estranho, Dona Jussara, ele levou muitos puxões de orelhas da Dona Jussara. E o quintal dela, ela não deixava ninguém entrar, porque é tudo limpinho e um monte de frutas, como maçã, pera, uva, maracujá, etc. Mas Marcos conversou com ela, a Dona Jussara, e ela rasgou a pipa e mandou-lhe ir embora e nunca mais voltar lá, porque senão nunca mais iria ver sua mãe, porque ele ia ficar o resto da sua vida lá. Aí depois disso os meninos foram soltar pipa lá no outro lado da rua. Então aí é um trecho do texto da Lorena, ficou muito confuso. Agora eu vou mostrar para vocês depois que ela fez a reescrita. É o mesmo trecho, olha como é que já ficou maior. Então ela reescreve assim, ó. Dona Jussara achou muito estranho e foi lá fora e viu os meninos e deu muitos puxões de orelha neles, porque ela não gostava que ninguém entrasse dentro do quintal dela, porque o quintal dela é limpinho e tem um monte de pé de fruta, como maçã, pera, uva, maracujá e etc. Mas Marcos conversou com Dona Jussara para ele sair. Ela deixou, mas rasgou a pipa e mandou-lhe ir embora e nunca mais voltar lá, porque senão nunca mais iria ver sua mãe, porque ia passar o resto da sua vida lá dentro preso. Então, depois os meninos foram lá para o outro lado da rua soltar pipa. Olha como que melhorou. Olha essa primeira versão aqui, que está extremamente confusa, não dá para entender o que ela quis dizer. E olha essa versão aqui reescrita do texto. Então olha o poder que a reescrita tem. Ela corrigiu só erro ortográfico? Não, que até tem alguns erros aqui que eu acertei, ó. Igual aqui o nunca faltou o N, o mandou faltou um U, porque o achou aqui, ó.
Isso não é importante. O importante é o processo que ela fez, o enxerto que ela fez nesse texto para tirar aquela incoerência, para tirar aquela falta de coesão, para tirar o entendimento, para melhorar o entendimento do texto que estava prejudicado. Olha como que o texto da menina melhorou, tá? Aqui é outro texto, mas que eu não vou mostrar esse para vocês não. Deixa eu fechar esse aqui. E eu tenho outro aqui, que aqui são reescrita de sinopse. É um outro trabalho que eu fiz com meus alunos, que era o seguinte: eu levava para sala, nessa escola a biblioteca era muito pequenininha, então eu peguei uma mala velha que eu tinha aqui em casa, fui na biblioteca e enchi de livros. E aí eu levava essa mala 2 vezes, eu tinha 5 aulas por semana, 2 aulas por semana era de leitura, que os alunos pegavam os livros e ficavam lendo na aula, lá os 50 minutos de aula. E aí no final, quando eles terminavam de ler uma quantidade de livros, a gente parava para fazer um trabalho. O que era um trabalho? Eu ensinei para eles o gênero sinopse. Quem não sabe, sinopse é aquele textinho que vem atrás do livro, falando, esse livro fala disso, disso. Então eu ensinei eles a sinopse, como escrever, e aí eles tinham que escrever uma sinopse sobre o livro que eles leram, e depois a gente fazia um trabalho de ilustração e botava lá na biblioteca os cartazezinhos que eles faziam dos livros que leram, com os desenhos e a sinopse explicando para quem quisesse ler. Então a gente enfeitou a biblioteca da escola toda com esses textos. Então aqui eu tenho algumas sinopses que eu vou mostrar para vocês, dessa mesma turma que era a turma da Lorena. Esse aqui era um livro que chamava A Velhinha que Dava Nome às Coisas. O texto é do Wesley, né? O Wesley escreve assim, a primeira sinopse dele: numa casa muito bonita, uma velhinha gostava de dar nome às coisas. A velhinha sempre de manhã ia no quintal da sua casa. Ela viu um cachorrinho e o cachorrinho gostou dela, só que o cachorrinho foi pego pela carrocinha. E aí, será que ela vai encontrar? Aí eu botei, falta alguma coisa nesse trecho, o final do texto não ficou muito bom, você precisa melhorar, sua letra melhorou bastante, parabéns. Não repita a mesma palavra, use pronomes sinônimos para substituí-la, que eu marquei aqui repetição. E aí ele foi fazer a reescrita do texto. Olha o texto reescrito, você já vê aqui, ó, a diferença de tamanho. Olha o tamanho desse texto e olha o tamanho do texto reescrito. Então Wesley coloca assim, ó: a velhinha que dava nome às coisas. Numa casa muito bonita, uma velhinha gostava de dar nome às coisas. A velhinha sempre de manhã ia ao quintal da sua casa regar a sua horta. Um dia um cachorro foi à sua casa e gostou dela. As amigas da velhinha faleceram, por isso ela colocou nome para seus objetos. O cão foi pego pela carrocinha. Querem saber que nome ela deu aos seus objetos e o que aconteceu com o cachorrinho? Leia o texto para você saber de tudo. Aí eu botei, parabéns, seu texto melhorou muito. É um texto que ainda não está aquele, que texto, né? Não está uma Brastemp, mas é um texto que, se você olhar a primeira versão dele, que é essa aqui, e a reescrita, ficou excelente esse texto. Ele enxertou aqui informação que não tinha, essa questão das amigas da velhinha, né? A questão aqui também para saber o nome dos objetos, a questão que ela ia regar a horta. Então ele coloca mais coisas para deixar o texto mais interessante. Outro exemplo aqui é do Luiz Felipe. Olha esse aqui, ó, João e Maria. João e Maria, todo mundo conhece a história. Então ele leu a história e foi fazer a sinopse dele, ó. A história ele já começa assim, olha o problema. A história, João e Maria, a história de 2 crianças muito pobres, que só viviam de pão e água. Nunca foram à escola, mas mesmo assim essas crianças eram muito espertas. O pai e a madrasta, ele escreveu a madrasta, né? O pai e a madrasta não tinha mais como sustentar tantos filhos, até que a madrasta incentivou o pai das crianças a levar João e Maria pro mato. Ali devia ser mato, mas eu não entendi direito o que ele escreveu. E deixar lá. Ele a obedeceu e levou. As crianças não tinham mais o que fazer, até que achou um cabana bem longe. Tinha muita comida lá fora. E eles foram lá e não sabiam o que tinha lá. Aí eu botei, onde tinha comida? Esse trecho ficou muito confuso. Tinha uma bruxa muito mal. E agora leia a história e saberá se eles vão se dar bem. Então olha, esse texto está carregado de problema. Então eu marco os problemas, faço as intervenções. Aí bota problema de concordância, palavra com erro ortográfico, deveria ter usado letra maiúscula. Aí bota aqui uma sugestão.
Você começou muito bem, mas a partir do momento que você começa a falar que acharam a casa da bruxa, seu texto ficou confuso. Coloque mais informações e melhore seu texto. Eu entreguei para o moleque, ele sentou com o textinho dele e foi fazer. Olha o que saiu. Olha a diferença. Essa é a história de João e Maria. Duas crianças muito pobres que viviam de pão e água. Nunca foram à escola, mas mesmo assim eram crianças muito espertas. O pai e a madrasta não tinham mais como sustentar tantos filhos, até que a madrasta incentivou o pai das crianças a levar as crianças João e Maria para o mato e deixar lá. Ele a obedeceu e levou. As crianças não tinham mais o que fazer, até que eles acharam uma casa cheia de doces, mas eles não sabiam o que tinham lá, uma bruxa muito malvada. Então eles foram. Quando chegou lá, a bruxa prendeu eles. E agora? O que será que vai acontecer com eles? Leia a história para saber de tudo. Né? Leia a história que você saberá de tudo. Então é um texto que ainda apresenta alguns problemas, mas em relação a essa primeira versão aqui, que estava muito doida, o menino conseguiu sozinho, com a reflexão dele, fazer essa pérola de texto aqui. Né? Até botei aqui, ainda tem repetição, mas o texto melhorou bastante. Mais um exemplo, ó. Esse aqui é do Gabriel. Marcelo Marmelo Martelo. Ele escreve um texto aqui, ó, de 5 linhas, e depois a reescrita dele fica muito melhor. Quer ver? O livro falou sobre um menino que queria chamar uma palavra de outra. Então ele falou um monte de palavras trocadas. Será que esse menino realmente está certo de trocar as palavras? Então isso aqui foi a sinopse dele, que ele achou que tinha que fazer isso, ó. Então eu botei erro ortográfico, deveria ter usado letra maiúscula, aí eu boto. Seu texto está muito pobre, faltam informações importantes sobre o livro. Você não falou quase nada do livro. Aí ele vai fazer a reescrita dele. Olha a diferença já, ó. Então ele já começa assim, ó. Marcelo é um menino muito esperto. O cabelo dele é liso e seus olhos pretos. E seu olho é preto, né? Ele botou. Só que um dia ele começou a chamar uma coisa de outra. Os pais de Marcelo já estavam nervosos com aquilo. Ó, essa informação não tinha na outra. Ó. Eles falavam e falavam para Marcelo parar com aquilo, mas ele não queria saber porque ele achava que ele estava falando certo. Será que Marcelo vai parar de falar errado? Então eu botei, parabéns, seu texto ficou muito melhor. E realmente ficou infinitamente melhor esse texto. Então, tá vendo? Eu sinto até saudade de trabalhar com quinta série, com sexto ano, porque eu acho que é a série que a gente ensina mais coisa. Eu gostava de ver como esses alunos melhoraram. Eu lembro que até os outros professores comentavam, nossa, como eles estão melhorando, não sei o quê. Porque realmente foi um trabalho muito legal, uma melhora muito grande. Às vezes com séries igual o ensino médio, já não tem essa coisa, não é tão perceptível a melhora do aluno igual é aqui. E o trabalho de reescrita acho que emociona a gente. Você vê que o aluno sozinho, ele consegue fazer o que ele não conseguiu antes. Então esses aqui são alguns exemplos. Eu vou parar o vídeo aqui e vou gravar um outro, eu peço a vocês que assistam o outro, que aí eu vou dar algumas orientações, tá certo?